Olá, bem-vindo ao módulo 2 da disciplina de Instrumentação e Controle de Processos. Meu nome é Ana Maria, professora responsável pela disciplina, e nesse módulo nós vamos aprender Olá, bem-vindo ao módulo 2 da disciplina de Instrumentação e Controle de Processos. Meu nome é Ana Maria, professora responsável pela disciplina, e nesse módulo nós abordaremos alguns conceitos importantes para compreender o que é a instrumentação de processos industriais. Inicialmente, nós precisamos compreender e diferenciar a automação da instrumentação. A automação tem como objetivo principal a substituição do trabalho manual por máquinas. Então, é um conjunto de métodos e técnicas cujo objetivo é tornar automáticos os processos. Nós temos a automação industrial, a automação residencial, a automação de comunicações e muitos outros campos onde a automação tem sido atuante. De uma maneira geral, a automação ela tem como proposta aumentar a produtividade, diminuindo os custos e aumentar a segurança dos trabalhadores. É muito importante enfatizar que o objetivo da automação não é substituir as pessoas, mas executar tarefas que são realizadas de modo repetitivo, que são monótonas ou mesmo perigosas, para que eu tenha um retorno tanto financeiro quanto de segurança do trabalho no setor industrial. A instrumentação, ela tem como principal objetivo a aplicação de instrumentos para controle e medição para aperfeiçoamento dos processos. De uma maneira geral, nós podemos dizer que a instrumentação ela faz parte, ela está dentro da automação industrial. E é sobre instrumentação, sobre esses instrumentos de controle e medição que nós trabalharemos nesse módulo. A instrumentação de processos, então, eu tenho métodos de coleta de informações que vão me informar sobre as condições de processo, e essas informações, elas afetam diretamente na qualidade do produto e na eficiência de um processo. Algumas dessas informações, essas variáveis que eu preciso coletar ao longo de um processo, elas podem ser coletadas através de métodos diretos ou métodos indiretos. Eu posso fazer a medida exata daquela variável, ou eu faço a medida de uma outra variável e consigo, através de uma relação, inferir a variável de interesse. Então, a minha ideia é trazer aqui alguns conceitos de instrumentação para que a gente compreenda essas técnicas para adequação de instrumentos de medição, de transmissão, indicação, registro e controle de variáveis físicas nos nossos processos. A escolha dos instrumentos de medição e de controle, ela é muito importante para o bom desempenho do meu processo, do meu sistema de controle. Então, eu preciso compreender alguns termos importantes e algumas especificações importantes acerca de instrumentação para que eu possa selecionar corretamente os meus instrumentos. Os instrumentos de controle empregados na indústria, eles têm uma terminologia própria, que nós trabalharemos com ela num próximo módulo, e eu preciso também compreender alguns termos que definem características próprias de medida e de controle de diversos instrumentos. Essa terminologia, ela é unificada entre os fabricantes, então qualquer fabricante de qualquer tipo de instrumento para esse fim, ele usa sempre a mesma terminologia. E nós compreendendo essa terminologia, nós conseguimos escolher um instrumento que atenda às especificações que eu preciso e alcance os objetivos que eu preciso para o meu sistema. Então, nosso primeiro termo é a faixa de medida ou range. O range, ele me informa o conjunto de valores da variável medida que está compreendida entre um limite inferior e superior. Ou seja, é a capacidade de medida ou de transmissão desse instrumento. Ele é sempre expresso como uma faixa, ele é sempre expresso dentro de um limite inferior e superior. Então, eu tenho, por exemplo, de menos 50 a 500 graus Celsius, de 0 a 20 psi, de 0 a 30 milímetros. Então, o range é sempre são dois valores, limite inferior e limite superior,
de uma faixa que aquele instrumento consegue fazer a medição com a precisão especificada. Eu tenho ainda o alcance ou span, que é a diferença algébrica entre o valor superior e inferior dessa faixa de medida. Então, quando eu tenho um instrumento com um range de 100 a 250, significa que ele tem um span de 150 graus Celsius. Eu posso ter instrumentos que têm um range diferente, mas que possui o mesmo span. O span é uma medida importante para quando nós formos falar sobre a precisão ou os erros desse instrumento, os erros de medição desse instrumento. Antes de passar para essa precisão, eu preciso falar sobre os tipos de erro que eu posso ter em um instrumento de medida. Eu tenho o erro estático e eu tenho o erro dinâmico. É importante nós termos ciência desses dois tipos de erro, porque os nossos processos, eles vão ter momentos em que eles estão essencialmente estáticos, mas tem momentos em que eles estão dinâmicos, então eu preciso compreender qual vai ser o erro ao longo desses momentos. Então, a diferença entre o valor lido ou transmitido pelo instrumento em relação ao valor real em um processo em regime permanente. O que é o regime permanente? Quando eu estou em estado estacionário, quando eu estou estático, quando não há variação de variável com o tempo. Eu tenho um sistema em equilíbrio nesse momento. O erro estático me dá, então, qual é essa diferença entre o valor lido e o valor real. Já o erro dinâmico é a diferença entre o valor lido e o valor real, porém em um processo ao longo do tempo. Esse erro dinâmico, ele normalmente é um atraso na medida diferente do erro estático, porque eu levo um tempo de resposta desse instrumento. Então, eu preciso verificar qual é o tipo de regime que eu estou para compreender qual é o erro que eu estou lidando naquele momento. Um exemplo de erro dinâmico é quando o meu termômetro indica 220 graus Celsius, mas o equipamento ele leva 2 segundos para indicar esse valor. Então, quando ele indica, eu já tenho uma mudança na temperatura. Não é uma diferença entre o valor real no mesmo instante, tá? Esse erro dinâmico, ele, em geral, está sempre relacionado a esse atraso na medida. A exatidão é a aptidão do meu instrumento de medição para dar respostas próximas a um valor verdadeiro. Então, a exatidão, como eu disse, ela é sempre relacionada a um percentual, e o span é uma das referências para se informar a exatidão, tá? A exatidão, ela pode ser informada a partir do fundo de escala, que é o meu limite superior de medida ali, o meu limite superior do range. Eu posso ter um percentual do span e eu posso ter um percentual de valor lido. Então, nós vamos colocar um exemplo aqui bem simples para compreender cada um dessas terminologias. Eu tenho um sensor de temperatura que tem um range de 50 a 250 graus Celsius. Nesse caso, ele tem um span de 200 graus Celsius, ok? O valor medido é 100 graus Celsius. Eu peço para vocês determinarem, então, o intervalo provável do valor real para as seguintes condições. Se eu tenho uma exatidão de 1% de fundo de escala, isso significa que o valor real ele vai variar 1% acima e abaixo do valor que foi medido. 1% em relação a quê? Ao fundo de escala. Então, o valor vai variar ali 100 graus Celsius mais ou menos 0,01 vezes os 250, que é o meu maior valor, o meu limite superior de medida. Isso significa que quando eu estou medindo 100 graus Celsius, eu posso ter uma temperatura de 97,5 real ou 102,5, certo? Quando eu falo em exatidão do span, de 1% do span, no lugar dos 250, que era o meu fundo de escala, eu vou utilizar qual é o span desse instrumento, que são 200 graus Celsius. Então, nesse caso, com essa exatidão de 1% de span, eu tenho uma leitura de 100 graus Celsius que pode indicar um valor real de 98 até 102 graus Celsius.
E eu tenho ainda, por último, a exatidão de um valor lido, um valor instantâneo, tá? Então, esse instrumento, ele pode me indicar 100 graus Celsius, mas a temperatura real pode ser 101 a 99, ok? Então, é importante que nós saibamos em relação a que a exatidão, ela é descrita. E isso vem nas especificações dos fabricantes de instrumentos. A zona morta é a máxima variação que uma variável pode ter sem que provoque alteração na indicação do sinal de saída do instrumento. Essa zona morta, ela é definida porque nós temos folgas entre os elementos móveis do instrumento, os elementos físicos, como engrenagens. Então, muitas vezes eu tenho algumas variações que ela não modifica uma alteração no sinal de saída. Então, eu tenho um instrumento, por exemplo, com um range de 0 a 200 graus Celsius, ele vai possuir uma zona morta de mais ou menos 0,1% do span. Isso indica que a máxima variação que eu posso ter nessa temperatura para que não haja nenhuma alteração na indicação do sinal de saída desse instrumento, que seria, no caso, um termômetro, né, para medição de temperatura, é de 0,2 graus Celsius. Se eu tenho alguma modificação acima de 0,2 graus Celsius, tá? E aí pode ser 0,2 abaixo ou acima de um determinado valor que ele está lendo. Ele não vai fazer nenhuma alteração, tá ok? A sensibilidade diferente da zona morta é a mínima variação que a variável vai poder ter para que provoque alteração na indicação do meu instrumento. Então, um termômetro de vidro, por exemplo, é um instrumento que é fácil da gente verificar essa sensibilidade. Se eu tenho um termômetro que mede de 0 a 500 graus Celsius e possui uma escala de leitura de 50 centímetros, significa que cada 0,1 centímetros equivale a 1 grau Celsius. Então, essa é a sensibilidade que eu tenho. O que faz mudar de posição nesse termômetro? Quanto muda de posição nesse termômetro para cada grau, ok? A esterese, ela é determinada experimentalmente, tá? E ela é o erro máximo que eu apresento por um instrumento quando eu vou trabalhar com o mesmo valor, mas que a variável percorre sentidos diferentes para alcançar essa variável. O que é isso? Quando eu estou trabalhando, por exemplo, com uma temperatura, se eu estou aquecendo esse sistema de 0 graus Celsius de forma ascendente até chegar em 200 e depois eu vou resfriá-lo de 200 até 0 graus, eu vou fazer a medida quando ele estiver em 120 graus Celsius, tanto quando eu estiver aquecendo, quando eu estiver resfriando. Quando ele passa pelo 120, eu faço essa medida. Notem pelo meu gráfico que eu tenho 2 pontos. Quando eu estou aquecendo, que é a minha curva aí inferior, né, a minha curva mais à direita, ele passa pelo 120, eu vou fazer a leitura equivalente a 119,8 graus Celsius. Subo até os 200 e começo a descer, que é a minha curva da esquerda. Quando ele passa novamente pelo mesmo valor, eu vou fazer a leitura lá, é o 120,2. Então, notem que um instrumento que tem esse range de 0 a 200 graus Celsius, como mostrado nessa figura, a esterese dele é de 0,2%. Então, ele tá mostrando uma variação de 0,2 graus para cima e para baixo do valor real, ok? Isso eu preciso destacar que a expressão zona morta, ela está incluída na esterese. Então, eu já tenho a inclusão desse conceito quando eu trabalho com esterese, ok? E a esterese, ela sempre expressa como uma porcentagem de span do instrumento. Repetibilidade. A repetibilidade é a máxima diferença que eu tenho entre diversas medidas de um mesmo valor de variável, adotando sempre o mesmo sentido de variação, e por isso que nesse ponto a esterese é importante, tá? Por exemplo, quando eu vou aquecer o determinado sistema de 0 a 200, eu vou passar pelo 120 e sempre fazer a medida. Espero ele resfriar de novo, começo a aquecer
Quando passar pelo 120, faço novamente a medida, ok? Eu não posso fazer a medida no momento que eu estou aquecendo e no momento que eu estou resfriando, mesmo que passe pela mesma temperatura, porque aí nós estamos trabalhando com o conceito de esterese. A repetibilidade, ela é sempre adotada considerando o mesmo sentido de variação, tá? Essa repetibilidade, ela é expressa em porcentagem de span do instrumento. Eu não incluo o termo de esterese na repetibilidade, porque eu estou sempre adotando o mesmo sentido de variação. Aqui eu coloquei 4 exemplos para que a gente consiga compreender a diferença dos termos, tá? Eu tenho aqui no primeiro uma alta exatidão e uma alta repetibilidade. Notem que essa bolinha do meio seria o meu valor real. Os pontos, eles estão muito próximos dessa bolinha, ok? Então, eu tô tendo uma medida muito próxima do que eu quero, e sempre que eu repito essa medida, adotando sempre o mesmo sentido de variação, ela também está muito próxima desse valor. Diferente desse segundo círculo aí, dessa segunda ilustração, que eu tenho uma baixa exatidão, porque eu tenho os pontos longe do valor real que eu estou considerando, que é o centro desse círculo, mas eles estão bem próximos um do outro, então eu tenho uma alta repetibilidade. Na terceira, eu tenho uma alta exatidão, porque os pontos estão sim próximos do valor que eu defino como valor real, mas eles não estão próximos entre si, então eu tenho uma variação muito grande entre as medidas, então isso resulta em uma baixa repetibilidade. E eu tenho ainda, por último, uma baixa exatidão e uma baixa repetibilidade. Nós temos ainda que compreender a função de cada um dos instrumentos da malha de controle para que nós possamos selecionar esses instrumentos. O primeiro instrumento da malha de controle é o indicador, tá? Ele vem posteriormente ao meu sensor, que o sensor vai ser específico para cada variável, então nós não trabalharemos ele nesse momento da disciplina, mas o meu indicador, a ideia dele é que ele mostre no seu visor qual é o valor da variável. Existem indicadores digitais, mas também existem indicadores analógicos. A ideia é que eu tenha indicadores quando eu preciso ter sempre essa leitura disponível aos operadores, aos profissionais que estão trabalhando naquela planta. Então, o indicador, ele tem esse formato, esse é um indicador digital, e a função principal é que ele mostre o valor lido da variável de interesse. O registrador, ele vai registrar esses valores de variável ao longo do tempo. Em geral, ele faz isso na forma gráfica, com um traço contínuo, para que você consiga gerar um histórico dessas variáveis ao longo do tempo. Os registradores, de uma maneira geral, eles ficam muito na sala de controle para que você tenha esse histórico de dados e possa trabalhar com ele depois para otimizar o seu processo. Eu tenho ainda um transmissor, que hoje nós já temos esse equipamento, de uma maneira geral, ele vem sempre acoplado a um transdutor, tá? Que ele já vai fazer, transmitir essa medida que foi coletada da planta, mas algumas medidas elas precisam ser traduzidas para o sinal que o controlador compreenda, que seria o meu transdutor, que é esse sisteminha, tá? Então, o transdutor transforma o sinal, uma forma de sinal em outra, pode ser uma forma de sinal de um elemento primário em um sinal elétrico, em um sinal pneumático e por aí vai. De uma maneira geral, nós temos para um transdutor que vai para o controlador, ele vai transformar isso em um sinal elétrico. Então, quando eu recebo um sinal de medida de nível, por exemplo, ele precisa converter essa medida que é em centímetros para um sinal elétrico que o controlador compreenda. Quem envia esse sinal é o transmissor. Por isso que hoje, por uma questão de otimização de equipamentos,
nós temos os dois instrumentos, em geral, acoplados, ok? Essa transmissão, ela pode ser da forma pneumática, elétrica, hidráulica e eletrônica. Depende do que ela vai... para onde ela vai enviar esse sinal. O transmissor não envia o sinal apenas para o controlador, ele pode enviar também esse sinal para, por exemplo, uma válvula, ok? Eu tenho então aqui o nosso controlador, que é um instrumento que vai comparar essa variável controlada ao valor desejado e definir quais serão então as ações que eu tenho que fazer para que esses valores sejam os valores que eu desejo, ok? Nós temos ainda o elemento final de controle, nesse caso eu trouxe aí uma válvula, que é um instrumento que vai modificar diretamente o valor da variável manipulada de acordo com o que foi definido pelo controlador do meu sistema, ok? Além dessas denominações, a gente ainda pode ter denominações relativas à localização do instrumento, se ele está no painel, se ele está no campo, se ele é à prova de explosão, de poeira. Nós temos outras denominações, ok? Outras classificações. Essas são as denominações básicas para qualquer malha de controle, para que você compreenda os instrumentos que fazem parte de uma malha de controle, e combinações dessas classificações, elas podem ser efetuadas de acordo com a necessidade de cada processo, com cada especificação. Obrigada, bons estudos e até a próxima aula.